Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio para mim poder estar com você por meio desse vídeo, dessa aula, falando a respeito dessa carta, estudando, dialogando com você a respeito dessa carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 10, que fala da rejeição dos judeus com relação à justiça de Deus. A carta aos Romanos, ela fala basicamente, o assunto principal da carta é falar sobre as duas justiças, a justiça de Deus e a justiça dos homens. E aqui nesse capítulo, Paulo volta ao tema central da carta, falando que os judeus eles rejeitaram a justiça de Deus, optando por fazer justiça, por alcançar a justificação por meio da sua própria justiça, por meio de boas obras. Que Deus esteja nos abençoando no decorrer dessa aula. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Senhor, nesse momento nós estamos nos achegando até o Teu trono da graça para pedir que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar inteligência, Senhor, capacidade para entendermos, ó Deus, as palavras contidas nesse livro, nesse capítulo que ora estaremos estudando. Abra as nossas mentes e os nossos corações, que possamos, ó Deus, realmente entender o que é a justiça de Deus, o que é a graça, o que é, ó Pai, realmente sermos salvos pela morte de Cristo na cruz do Calvário, porque Ele era o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que não pecou e por isso pôde, ó Deus, levar sobre si as nossas culpas e os nossos pecados. Que esse entendimento, ó Pai, de que a justificação, a justiça por meio de obras, por meio do próprio homem, não nos leva a lugar nenhum a não ser a perdição, como Paulo aqui vai estar enfatizando a respeito dos judeus. Que possamos, ó Deus, ter entendimento da Tua palavra, ter conhecimento, Senhor, que possamos ser zelosos da Tua palavra, mas com entendimento, com conhecimento, e não simplesmente sermos zelosos sem ter realmente alcançado, entendido a Tua palavra. Nós te pedimos essas bênçãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos, o texto contido na carta aos Romanos, capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais:
Porventura, não terá chegado isto ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todos os dias estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Irmãos, esses 3 capítulos, 9, 10 e 11, que muitos consideram como sendo um apêndice dentro da carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai estar tratando no capítulo 9 a respeito do passado. Paulo fala a respeito do passado. A gente viu que Paulo ali cita o comportamento de Faraó, por exemplo, dizendo, né, que Deus endureceu o coração de Faraó. Paulo vai fazer ali as citações do passado e nesse capítulo 10 Paulo vai estar falando do presente. Paulo vai falar da sua angústia como judeu de saber que os seus irmãos judeus daquela época, daquele tempo em que ele vivia, aquela geração estaria morrendo e sendo condenada ao inferno. Por quê? Porque eles não tinham Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. E Paulo vai estar aqui abordando então esse ponto. Esse capítulo 10, ele pode ser dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, Paulo vai falar a respeito da compreensão do verdadeiro evangelho, a necessidade de se ter uma compreensão real do verdadeiro evangelho. Porque, irmãos, hoje, por exemplo, se nós formos trazer para os nossos dias, quão real é essa necessidade de que as pessoas entendam o verdadeiro evangelho. Porque tem muito evangelho sendo pregado. Muitas pessoas se dizem evangélicas, mas você não vê uma mudança de comportamento. Pelo contrário, a gente vê mais violência, a gente vê mais situações de abuso, a gente vê mais situações de violências, inclusive dentro de nossas próprias igrejas. E isso entra num confronto com o evangelho. Por quê? O que é o evangelho? O que a palavra de Deus fala? Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Então, evangelho sem mudança, evangélico sem mudança de vida, evangélico sem uma nova vida, evangelho com os mesmos hábitos e costumes de outrora, isso não é evangelho. Você pode ser um crente, você pode ser um membro de igreja. Você é membro da igreja, você é um congregado, mas não é uma pessoa realmente salva. Temos que ter essa atenção. Por isso, Paulo também vai dizer ali em Coríntios: examine-se o homem a si mesmo. Irmãos, nós precisamos parar e nos examinar. Porque se eu leio a palavra de Deus, mas se ela não me confronta, se eu leio a palavra de Deus e ela não me faz mudar os meus pontos falhos, os meus pontos negativos, é como se eu estivesse lendo qualquer outra coisa. A palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outra coisa que nós possamos ler, porque ela é viva e eficaz. E ela penetra, Paulo vai dizer que ela penetra, não é como uma espada, e ela atinge a alma, né? Ela penetra o corpo, a alma e o espírito. Então, se eu leio e essa palavra não está penetrando dentro de mim, se ela realmente não está ali alcançando o meu coração, alcançando o meu cérebro, eu preciso parar e refletir no que de fato eu estou fazendo. Porque evangelho sem entendimento é fanatismo. Evangelho sem entendimento, irmãos, é até radicalismo em muitas das vezes. Então nós precisamos ter esse entendimento e precisamos ter realmente ali
a certeza, né, de que estamos compreendendo o verdadeiro evangelho, da necessidade de compreendermos o verdadeiro evangelho. Mas, num segundo bloco, como eu disse, esse capítulo 10 é dividido em 3 blocos, então o primeiro é a necessidade de compreendermos o verdadeiro evangelho, o segundo é a proclamação, a necessidade de proclamarmos o evangelho. Então não basta eu entender o evangelho, eu preciso proclamar o evangelho. E Paulo ali ele vai usar aquele texto tão bonito, né, muito usado em missões, muito usado em cultos, né, para obreiros, quando ele fala ali, como crerão se não ouviram? Como invocarão se não creram? Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós vamos estar passando rapidamente por esse texto aí também, porque já vimos ele na aula passada. E o terceiro bloco desse capítulo 10 é a resposta de fé, não é? Paulo deseja que os judeus possam dar a mesma resposta de fé que os gentios estão dando a Cristo, que os gentios estão dando ao Evangelho. Então, Paulo vai ali abordar que não é por falta deles terem ouvido falar do Evangelho, não é por falta deles não terem conhecido o Evangelho, porque Israel recebeu a lei, recebeu ali as promessas, os profetas falavam a respeito de Cristo, o povo entendeu sim, porque se Deus diz que o povo é desobediente, como que eu posso desobedecer a algo que eu não entendi? Eu desobedeço aquilo que me foi passado, me foi recebido, mas eu optei por não atender. É a lei de trânsito, você tem ali a lei, você tem que andar a 100 km por hora. Você recebeu, você entendeu, mas você optou por andar a 120. Então é uma opção em desobedecer. E quando Deus diz, todo dia eu estendi a mão para um povo desobediente, para um povo rebelde e contradizente. Então Deus está falando, eles sabiam, mas eles optaram por desobedecer. Então esse é o terceiro bloco. Nos 3 primeiros versículos, Paulo fala do seu desejo de que Israel conheça Cristo. Nós batemos bastante isso na aula passada, porque Paulo vai dizer assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha própria súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos. Paulo não está feliz pelo fato de que os seus irmãos judeus não serão salvos, de que eles serão entregues realmente ali a ira de Deus, ao inferno, e de que eles não serão salvos. Nós precisamos entender, irmãos, que esse capítulo, ele aborda uma questão que é muito pessoal para Paulo. É pessoal, são seus irmãos, são seus parentes. São pessoas queridas, amigas, que ele sabe que vão se perder. Então, para Paulo, isso é muito pessoal. Paulo está envolvido e Paulo está com a mente envolvida, mas Paulo também está com o coração comovido, porque muitas das vezes a gente está ali, né, envolvido de determinada forma, mas realmente não está apto a fazer com que aconteça uma mudança a respeito daquilo que está acontecendo. Nós nos mostramos preocupados, mas nós não fazemos nada para que aquilo mude. E aqui a gente vê que Paulo, ele está o quê? Orando pelos seus irmãos, porque ele lhes dou testemunho de que... Não é aqui não. Ele vai aqui, irmãos, de boa vontade no meu coração, a minha súplica a Deus, ou seja, a minha súplica, eu peço a Deus a salvação dos meus irmãos. Isso, irmãos, é estarmos agindo. Não adianta... a gente vê assim, teve
o problema da chuva, né, lá em Petrópolis, e aí as pessoas vão e começam a replicar aquilo que outras pessoas postaram no Instagram ou no Facebook, aí fica replicando. Eu fico imaginando se todas elas que estão replicando aquela reportagem, replicando aquelas fotos, aquelas postagens, pararam um minuto para orar por aquelas pessoas. Olha, se cada pessoa que replica uma mensagem a respeito de uma desgraça, a respeito sobre a guerra, a respeito sobre o que aconteceu em Petrópolis, o que aconteceu em Nova Iguaçu, a mais recente, se cada uma dessas pessoas realmente parou e orou por aquelas pessoas, se ela parou e pensou e intercedeu, se ela parou e se doou de alguma forma para atender as necessidades daquelas pessoas, glória a Deus, bendito seja o nome dele. Mas o que vemos na maioria das vezes é que a pessoa, ela nem lê o texto. Qualquer dia eu acho que eu vou até fazer isso. Eu vou postar assim uma foto de uma coisa assim, uma desgraça bem grande e vou colocar um texto de oba-oba, qualquer coisa. Só para ver quantas pessoas vão postar, porque muitas das vezes a pessoa só replica aquela imagem e ela de fato nem lê o conteúdo da mensagem, aquilo que está ali sendo retratado. E não para, aquilo ali realmente é apenas porque... Eu não sei, irmãos, porque gostam de replicar coisas ruins, desgraças, mas está longe de realmente estar envolvido ali emocionalmente, com o seu coração realmente ligado. Mas é um exemplo que Paulo nos dá, porque ele está comovido, aquilo ali dói no seu coração e ele suplica a Deus por aquelas pessoas. E Paulo vai explicar. Paulo, ele reconhece que os judeus, eles são zelosos, e Paulo podia falar isso porque Paulo era zeloso enquanto da guarda da lei. Paulo, ele diz que ele era assim, entre os fariseus, ele era irrepreensível, ninguém podia chegar e dizer para ele, você está fazendo isso errado, você está fazendo aquilo errado. Ele era irrepreensível na guarda, no zelo da lei. Então Paulo está dizendo, olha, eles são zelosos, mas Paulo reconhece que o zelo, que eles têm zelo, mas falta o quê? Falta para aquelas pessoas o conhecimento. E aí é aquilo que eu falei no início da aula. O zelo sem o conhecimento, irmãos, tornava os judeus fanáticos. Eles não conseguiam ver que onde o Velho Testamento apontava para Cristo, para o Messias. Essa era a razão porque Paulo vai fazer aqui nesse capítulo. Se não me falha agora a memória, salvo engano, são 8 citações que Paulo vai fazer do Velho Testamento. Paulo vai citar principalmente Isaías e Paulo vai citar Moisés, porque Paulo vai estar mostrando ali o profeta e Paulo vai estar mostrando a lei. Moisés era o grande legislador, ele era admirado por qualquer judeu, ainda o é. Então Paulo ele vai estar justo citando, olha, o próprio Moisés falou sobre isso que agora eu estou aqui abordando com vocês. Então não é uma nova mensagem, eu não estou abolindo a lei, eu estou apenas retratando coisas que Moisés já havia falado para vocês, mas vocês não alcançaram. Vocês não mudaram o comportamento de vocês, eu não estou falando nada de novo. O que eu estou falando aqui, nessa carta que eu estou enviando para vocês, é o que Moisés já havia falado, é o que Isaías já havia falado. Paulo vai dizer aqui, eles não são ignorantes, irmãos, os judeus, eles não são ignorantes por falta de informação. Eles são ignorantes por conveniência. Preste bastante atenção. Eles não são ignorantes por falta de informação, e sim por conveniência. E aí, quando a gente traz para os dias de hoje, quando nós somos ignorantes com relação ao conteúdo bíblico, muitas das vezes é porque nos é conveniente. É conveniente, irmãos, não entender. As pessoas usam versículos, muitas das vezes, para justificar os seus erros, para justificar os seus pecados. Ela pega o texto fora do contexto e aplica ali dentro daquilo que eles querem. A gente vê muito disso também nas campanhas políticas.
todos eles chegam lá e citam versículos e falam textos completamente fora do contexto, que não poderia nunca ser usado ali por aquelas pessoas, mas elas usam. Por quê? Lhes falta entendimento? Não, por conveniência. Por conveniência é melhor não entender realmente, não conhecer, não estudar aquilo que a palavra de Deus fala. Paulo quer demonstrar que zelo apenas não basta. E aí tem um ditado, né, um dito popular que diz que não importa em que você crê, desde que seja sincero. Fala sério, né? Isso aqui é um ditado completamente errado. Não importa em que você crê, desde que você seja sincero. Nós podemos crer em muita coisa, com muita sinceridade, e estarmos completamente errados. Eu posso crer, irmãos, que a vacina contra o Covid, ela não vai me ajudar na prevenção contra o Covid. E eu posso ser sincera de coração com relação a essa minha ignorância. E aí eu estou completamente suscetível a pegar o vírus. A gente vê muitas pessoas aí se entregando, a gente vê alguns grupos, algumas seitas, né, religiosas, em que as pessoas vão e se suicidam, né? São os homens bombas, outras coisas assim. E elas acreditam em quê? Que morrendo daquela forma vão ganhar não sei quantas mulheres lá no céu, lá no paraíso, elas vão ter isso, vão ter aquilo, com toda sinceridade de coração. Ou você não crê que aquelas pessoas são sinceras? É óbvio que são sinceras, elas estão morrendo por aquilo que elas acham, que elas acreditam ser o certo, que elas acham que é o certo. Tem toda a sinceridade no coração delas, mas isso não impede que elas realmente estejam condenadas à ira de Deus. Porque aquela convicção delas, elas estão convictas de algo que está completamente errado. Você pode ser convicto, irmãos, de muitas coisas e estar errado. Zelo sem conhecimento é terrorismo, eu botei assim, ou fanatismo, porque tanto pode ser terrorismo e fanatismo, como pode ser terrorismo ou fanatismo. E aí, irmãos, a gente tem muito disso dentro das nossas igrejas. A gente ainda convive com muito fanatismo religioso, a gente ainda convive com várias situações assim que a gente fica de boca aberta. Outro dia eu estava lidando com uma pessoa e ela estava me falando a respeito do comprimento da saia dela. E ela disse, não pode ser comprida, porque comprida é não sei o quê. Também não pode ser acima do joelho, porque aí vai ser curta e isso não sei o quê. Então ela tem que ser ali batendo na canela, abaixo do joelho, mas acima do tornozelo. E eu fiquei pensando, gente, você acha realmente que Deus vai ficar lá do céu querendo saber o comprimento da saia daquela moça? Onde a gente viu isso? Pessoas que vão cortar, aparar a ponta do cabelo e tem que trazer ali os pedacinhos que foram cortados e durante o culto levar à frente e confessar ali o seu pecado. Acha mesmo que Deus considera pecado uns pedaços de cabelo que você retirou da sua cabeça? Isso é buscar no exterior a justiça. Ao invés de analisar o coração e ver o que realmente está dentro do coração. E se entregar à justiça divina. Irmãos, é muito mais difícil nos entregarmos à justiça divina do que nos entregarmos à justiça própria. E aí, João Calvino, no seu comentário sobre a carta aos Romanos, ele vai falar que o primeiro passo para encontrarmos a justiça de Deus é abrirmos mão da própria justiça. Sem abrir mão da própria justiça, você nunca vai encontrar a justiça de Deus. Você não, eu, você, nós.
Nós não temos como encontrar a justiça de Deus sem abrirmos mão da nossa própria justiça. Os fanáticos, os terroristas, eles deixam a justiça de Deus e estabelecem a sua própria justiça. É isso o que é feito. Deixa a justiça de Deus de lado e estabelece a sua própria justiça. E Paulo está falando isso com relação aos seus irmãos judeus, dizendo, eles são até zelosos, mas lhes falta conhecimento. E aí é o que nós falamos, que sem o conhecimento, o zelo ele se torna fanatismo. A partir do versículo 4, Paulo vai dizer, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo aqui, esse fim da lei, ele tem duas interpretações e as duas estão corretíssimas para o texto. Ele pode dizer que o destino, a finalidade, a lei era o destino, né? Quando ele diz aqui que o fim da lei é Cristo, ou seja, o objetivo pelo qual a lei foi estabelecida era nos levar até Cristo. Está certo, o fim da lei é Cristo, ou seja, o objetivo, né, da lei é nos levar até a Cristo. Falamos muito isso, a lei nos leva até a Cristo, porque eu vendo o meu eu, né, e observando a lei, então eu chego à realidade, a minha triste realidade de que eu nunca vou cumprir a lei. Então eu olho para Cristo, ela me aponta para Cristo, aquele que realmente não pecou, e por isso ele pôde ali ser morto na cruz e a sua morte não foi em vão. Por quê? Porque ela me justifica. Então é o injusto sendo absolvido, não é, sendo justificado por um justo. Ele era o único que podia, né, nos justificar. E aí o que acontece? Quando eu sou justificada, eu sou agradecida a Deus. Então, é como diz o salmista, que te darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tens feito. Então, eu olho para Jesus e ele diz, volta para a lei. Vai lá e cumpre a lei, né? Tenta seguir o máximo que você puder ali, realmente caminhando e seguindo a lei. Então, o primeiro significado desse o fim da lei é Cristo para a justificação é destino, finalidade, razão, objetivo. E o segundo significado é cumprimento. Cristo cumpriu toda a lei. Ele não pecou, ele não desobedeceu a lei, então ele cumpriu a lei e aí ele estabelece o ponto final. Muito bonito esse entendimento, não é? Então, a lei, o fim da lei é Cristo. Tanto destino, finalidade, razão, porque a lei nos leva, nos faz chegar em Cristo e também ela é o ponto final, porque Cristo cumpriu toda a lei. Então, agora, em Cristo nós somos justificados. Os versículos de 5 a 13, Paulo vai falar a respeito dessa nova justificação, a justificação em Cristo. E Paulo ele vai estar aqui então falando. Aqui é onde Paulo justo vai fazer as citações de Moisés. A primeira citação que Paulo vai fazer está lá em Levítico 18, versículo 5, diz: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. O que esse versículo ele está nos falando? Não é que se o homem faz da lei a sua justificação, então ele precisa viver de acordo com a lei. Se ele acha que a lei vai justificar ele, então que ele viva de acordo com a lei. Só que nós sabemos que é impossível viver debaixo, né, cumprir toda a lei. Porque você pode cumprir 99,99% da lei, mas se ficou 0,01% sem cumprir, então você não cumpriu a lei. O outro texto que Paulo vai usar aqui é o texto de Deuteronômio 30, versículo 14. Moisés vai falar e Paulo vai citar: pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. E aqui a gente vê que
Paulo vai estar dizendo aqui, Paulo vai fazer o contraponto, né? Que ninguém pode subir ao céu ou descer ao inferno para trazer Cristo. Por quê? Porque Deus já fez isso. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer, para que todo aquele que nele crê seja resgatado pelo sacrifício do seu Filho na cruz. Então, Paulo ele vai estar dizendo aqui, não adianta você subir, você ir até o céu para poder trazer Cristo ou ir ao inferno. Estou aqui procurando o texto. Está aqui, o versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Por quê? Porque Deus já fez isso. Ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, nós chegamos, irmãos, no outro bloco, em que Paulo vai falar a respeito da evangelização. No versículo 9, nós temos aqui, irmão, o resumo de todos os credos sobre a salvação. Se alguém chegar e perguntar, o que eu faço para ser salvo? Você disse, com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, irmãos, é porque existe poder na nossa palavra? É porque eu vou falar uma frasezinha e aquela palavrinha mágica vai fazer com que eu seja salvo? Isso seria mais uma forma de estar burlando ali e saindo fora da salvação que vem por meio da fé em Cristo. Não é nada disso, irmãos. É porque acreditar em Cristo, mas não pronunciar, não dizer, não proclamar essa crença que você tem, não faz sentido, não é? Nós confessamos a Cristo, nós precisamos testemunhar Cristo, dizer que confiamos nele. E aqui a gente vê que versículo 10, ele está confirmando o que diz lá no versículo 9, porque ele vai dizer aqui, porque com o coração se crê para a justiça. Então, o coração crê para a justiça, mas a boca se confessa a respeito da salvação. Confiamos nele, revela o nosso interior. O versículo 11, ele diz, todo aquele que crê não será confundido. Observe que aqui Paulo está falando, todo aquele que crê, não é o judeu, não é o gentio, é todo aquele que crê. Deus não está ali pedindo a sua carteira de identidade para ver a sua origem e então ele dá ou não te dar a salvação. É todo aquele que crê, não será confundido. O versículo 12, ele diz, nós o invocamos e ele nos abençoa, Pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez, Paulo aí citando, que todo aquele, invocamos e somos salvos. É o que Paulo está dizendo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, basta invocarmos o nome do Senhor e seremos salvos. O que é que nós precisamos, afinal de contas, irmãos, para sermos salvos? Primeiro, nós precisamos entender a vida e morte de Jesus. Eu preciso entender a razão pelo qual o Deus Filho, ele deixou a sua glória, ele entrou em estado de humilhação aqui na terra, ele se fez homem, o Criador se torna criatura, toma a forma da criatura, o Criador toma a forma da criatura. Então Deus se fez homem e habitou entre nós. Ele foi humilhado, ele foi transgredido, foi transpassado. Eu preciso entender o que significa a morte de Cristo, que ela não foi um acaso, ela não foi uma
uma política da ocasião, e aí foram os Césares que conseguiram matar Cristo. Foi a traição de Judas que matou a Cristo. Não, estava previsto. A Bíblia fala que desde o início o Cordeiro já havia sido morto, o Cordeiro já havia sido entregue. Então, desde a fundação, o Cordeiro já havia sido entregue. Precisamos entender isso. Nós precisamos também crer que é pela fé que somos salvos e não por meio de obras. Não é por obras, irmãos. Deixa isso de lado. E precisamos crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Agora, nesse quarto ponto, nesse terceiro ponto aqui Paulo vai enfatizar a questão da evangelização, o anseio de obediência, de proclamarmos o Evangelho de Deus. E aí Paulo ele faz 4 perguntas. Primeiro, Paulo pergunta: como invocarão se eles não crerem? Então, pressupomos que para invocar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, primeiro eu preciso crer em Cristo. Eu preciso crer na sua morte e na sua ressurreição. Para crer, eu preciso ouvir. Para que eu ouça, é preciso que alguém pregue. E para pregar, irmãos, para que alguém vá e leve a mensagem, as boas novas do Evangelho, é preciso que eles sejam enviados. Então, aqui está falando do trabalho e da obra da igreja na evangelização e na proclamação do Evangelho. Nós precisamos fazer missões Rio, missões, missão local ali, falar no nosso bairro. Nossa igreja precisa ser luz na localidade, no local onde ela está ali, firmada. Você já parou para pensar o que aconteceria se a sua igreja fechasse as portas? Se a sua igreja fechasse as portas, quanto tempo os vizinhos levariam para perceber que ela não estava mais funcionando? Será que alguém perceberia que ela não está mais funcionando? Esse tipo de reflexão nos leva a pensar na relevância da igreja local, na localidade. Mas nós não temos que fazer missão só local. Precisamos também fazer missões nacionais, precisamos fazer missões mundiais, precisamos contribuir com as juntas. No caso das igrejas batistas, junta de missões nacionais, junta de missões mundiais, missões rios, precisamos contribuir, precisamos, irmãos, ser assinantes do PAN, contribuir com um projeto específico de missões. Precisamos ajudar pessoas que vivem de missões, às vezes não estão alocadas em nenhuma dessas juntas, mas que vivem de fazer missões, vivem de pregar o Evangelho. Então precisamos estar ali enviando essas pessoas. Por quê? Porque para que as pessoas invoquem a Cristo, elas precisam crer. Para crer, elas precisam ouvir. Para ouvir, precisa ter quem pregue. Para ter quem pregue, é preciso que sejam enviados. É preciso que nós os enviemos. E aí, os versículos de 16 a 21, Paulo vai falar que, no entanto, nem todos aceitaram as boas novas. E aí, Paulo cita Isaías 53, quando Isaías fala: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? E aqui é muito interessante que Paulo ele levanta 2 hipóteses pelas quais os judeus não creram na pregação. Ele vai dizer: mas pergunto, porventura eles não ouviram? E aí Paulo mesmo responde: sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e suas palavras, até os confins do mundo. Paulo aqui está citando aqueles salmos, Os céus proclamam a glória de Deus. Então Paulo aqui, é muito interessante o que Paulo faz. Por quê? Porque Paulo, ele vai pegar um texto que é da revelação geral, porque esse versículo, esse salmo, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, ele aborda a revelação geral, que é a natureza, tudo expressa, tudo clama, que existe um Deus. Então, isso se chama revelação geral. Mas Paulo vai usar essa revelação geral
para abordar um grupo específico, que é o grupo dos judeus. Ele está dizendo, é óbvio que eles já ouviram, não é por certo que eles já ouviram. E aqui Paulo está falando que o evangelho, ele foi anunciado a todo judeu. Onde tiver um judeu, irmãos, ali foi proclamado o evangelho. Por quê? Porque o judeu, ele é detentor da lei. Até no capítulo 9, se eu não me engano, Paulo fala que ele está entristecido, ele vai dizer, olha, eles são israelitas, Romanos 9, capítulo 9, versículo 4, ele vai dizer, olha, eles são israelitas, pertencem-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, também descende de Cristo. Quer dizer, Paulo está falando ali, olha, a eles foi dado tudo para que eles pudessem realmente entender, eles não entenderam por questão de conveniência. Aí Paulo continua. Então, versículo 19, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Será que Israel não entendeu a mensagem? E aí ele já dizia, Moisés já dizia, eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías vai falar, Isaías a mais se atreve e diz, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. E quanto a Israel, porém, ele diz, todo dia estendia a mão a um povo rebelde e contradizente. E aí é como eu disse no início da aula, para que Israel fosse rebelde e contradizente é porque Israel recebeu a lei, Israel recebeu a mensagem, Israel entendeu a mensagem, mas Israel preferiu não obedecer a mensagem. Por quê? Porque Israel preferia a justiça própria. Ele preferia a lei, o cumprimento da lei como forma de obter a salvação. E a salvação, ela não vem por meio da lei, porque nenhum de nós não somos merecedores. Como o texto fala, todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Não existe, irmãos, comunhão entre luz e trevas. Mas o amor de Cristo é o que nos constrange. A graça de Cristo nos alcançou. E a salvação é por meio da fé em Cristo e não por meio das obras. Que o Senhor possa estar cada dia mais falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar te dando pleno entendimento de tudo aquilo que foi lido e exposto. Eu falo para você que você reflita a respeito desse texto aqui, não deixe cair no vazio, cair no esquecimento, mas releia quando você for dormir hoje, leia aqui o capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos, leia as referências, leia os versículos que eu estou citando, Deuteronômio, Salmo, Isaías, Levítico. Faça, irmãos, a sua devocional, estude e que o Espírito Santo possa estar completando aquilo que eu não fui capaz de fazer no dia de hoje. Amém.